Olá, povo lindo do meu Brasil, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas como eu sempre peço, não esquece, coloque o seu like, não esquece também de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais, com seus contatos e principalmente inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Eu quero dizer para você que o objetivo desse canal é semear a santa e gloriosa palavra do Senhor. E você fazendo isso, você vai estar me ajudando a este canal a crescer na plataforma do YouTube. Eu espero que você possa contribuir conosco nessa forma. Vamos a uma pequena vinheta rapidamente e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um momentinho. Muito bem, obrigado pela tua paciência. Vamos agora à leitura da palavra do Senhor. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Amém? Queridos, aqui nós vamos ver um pouquinho sobre esse começo da história de Davi. Nós lemos anteriormente, se você ler a passagem para trás, você vai ver que quando Samuel chegou à casa de Davi, ele se impressionou com os filhos de Jessé, achou que era Eliabe, achou que era Aminadab, achou que era Samar, mas não era nenhum deles. Por fim, quando perguntaram para Jessé: Você acabou teus filhos, não tem mais ninguém? Falou: Tem o menorzinho deles que está lá no deserto tomando conta das ovelhas, então manda chamar. Quando aquele menino chegou, Deus falou ao coração de Samuel, falou: É esse. E naquele dia Samuel ungiu a Davi rei, mas foi apenas ungido, não haveria de começar o seu ministério, o seu reinado naquele tempo. Haveria de passar ainda alguns anos até que Davi assumisse como rei em Israel. Mas nós vamos ver aqui mais uma das coisas que aconteceu na vida de Davi, e nós vamos fazer um estudo sobre isso para que a gente possa entender melhor como essas coisas aconteceram. Davi não fora considerado um homem segundo o coração de Deus por acaso. Ele desde muito jovem, conforme lemos nesse texto, já despontava como alguém que haveria de alegrar e muito o coração do Senhor. Sua fé, disposição, temor e intimidade com Deus o faria alcançar tudo o quanto desejava. Então a gente vê que já desde o começo, Davi era um menino que já tinha uma predisposição realmente a ser um homem fantástico. Porque em meio àquela confusão que estava acontecendo naquele lugar, aqueles homens que estavam ali, todos assustados, porque os filisteus tinham um guerreiro lá que era um homem enorme, era um gigante, que estava afrontando aquele povo e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Até que
chegou um menino na frente de batalha que foi levar uma marmita. Vamos dizer, Davi estava entregando marmita naquele dia. Seu pai Jessé havia juntado algumas coisas e mandou que Davi fosse até a frente de batalha, ver como estavam seus irmãos e levasse alguma coisa para eles comer. Então Davi naquele dia estava, além de pastor de ovelha, ele estava também fazendo um papel de entregador de marmita. Ele estava fazendo lá fazendo um serviço de entrega de refeição. Só que quando ele chegou naquele lugar, ele viu o que estava acontecendo. Quando ele viu o que estava acontecendo, ele viu aquela afronta do gigante Golias. Então a gente percebe que quando há algumas situações assim na nossa vida, acontecem algumas situações como essa que aconteceu na vida de Davi, nós precisamos fazer uma análise muito bem feita e precisamos tirar lições muito boas dali. E aí a gente vai ver nesse estudo aqui sobre Davi, nós vamos ver o que nós vamos tirar como lições. E a primeira coisa que eu quero dizer para nós é o seguinte, que Davi enfrentou um gigante e conosco não é diferente. Eu e você, nós vamos ter que enfrentar muitos gigantes pelo meio do nosso caminho, na nossa trajetória de vida. Mesmo não entendendo o porquê eles se levantam, precisamos estar atentos a todos eles. Nós vamos enfrentar gigantes que nós não sabemos de onde vai surgir, mas eles vão acontecer, eles vão aparecer. Na nossa trajetória de vida, não enfrentaremos apenas um gigante, mas um exército deles. E se não vigiarmos, seremos realmente derrotados. Se nós não vigiarmos, nós vamos ser igual aquele povo estava naqueles dias, que estava sendo afrontado pelo gigante, mas não tinha força para resistir. Precisou chegar um menino de 17 anos para chegar ali e fazer algo diferente. Então nós vamos ver o que nós aprendemos com esta passagem de Davi. O que nós aprendemos com isso que aconteceu na vida de Davi nesse momento. Primeiro tópico que eu quero trazer para todos nós. Sempre que um gigante se levantar, nossa primeira atitude será fugir. Mas esses gigantes não vão embora se nós não o derrotarmos. Está no verso 24. Este já afrontava o povo há 40 dias, e se Davi não o derrotasse, ficaria ali por muito mais tempo até alcançar o seu objetivo. Quando nós lemos aqui o verso 24, ele diz o seguinte: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Queridos, quando nós damos de cara, de frente com um gigante, com certeza nós vamos ter medo. Pensa se Davi também não se assustou quando viu. A Bíblia não fala isso, mas com certeza Davi não chegou ali totalmente se sentindo o cara, se sentindo o bambambam, a última bolacha do pacote. Não, ele chegou ali, primeiro ele viu o que estava acontecendo, e aí quando aquelas pessoas viram o gigante vindo em direção a eles, todos eles fugiram. Davi também não deve ter ficado ali na hora, ele deve também ter recuado. Porém Davi ouviu algo, porque uma coisa a gente precisa entender: Davi ouviu algo daqueles homens que, além daquilo que a gente sabe que Davi já era naquele tempo, porque ele era um menino já guerreiro naquele tempo, como ele mesmo explica para o rei, quando ele vai diante do rei, que ele fala que ele tomava conta das ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso para tomar as ovelhas, ele foi atrás, ele pegou a ovelha de volta, ele inclusive ainda matou o leão e matou o urso. Então Davi já era um menino que já tinha um espírito de batalha muito grande, mas naquele tempo teve algo muito mais forte talvez, além do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida, que de alguma forma aquele menino ficou um pouco mais empolgado com o negócio. Quando nós lemos aqui, que ele diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Davi tinha escutado daqueles homens que o rei havia prometido que aquele que matasse o gigante Golias, aquele que o matasse iria receber riquezas da parte do rei. Também receberia como prêmio por aquela façanha a filha do rei como esposa. Ou seja, poxa, um menino que estava lá no meio das ovelhas, que provavelmente pobre,
de repente conseguiu uma façanha dessa, e ele ia acontecer o quê? Ele ia receber riquezas da parte do rei, ele ia, no tempo apropriado, naturalmente não era ali com 17 anos, ele haveria de receber do rei a sua filha em casamento, se tornaria genro do rei, e a casa do seu pai seria isenta de todos os impostos. Ou seja, aquilo que Davi tensionava fazer naquele momento, ia trazer benefícios, bênção para toda a sua família, ia trazer bênção para ele, como ia também beneficiar a casa de seu pai. Então, Davi também ficou empolgado com aquilo, ele falou, opa, se tem uma recompensa dessa, aí então é que eu vou mesmo. E Davi chegou diante daquele homem e falou, quem esse cara pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso que vem afrontar o exército de Deus vivo? Então, juntou tudo o que precisava ali naquele momento, numa receita só. Davi se levantou, e aquilo chegou ao conhecimento do rei. Quando chegou ao conhecimento do rei, o rei mandou chamá-lo, que o rei também estava na frente de batalha. Naquele tempo, os reis saíam à guerra. Não é como hoje, que os governantes ficam no seu canto ali protegido, inclusive com seguranças, com bunker, como está acontecendo agora lá na Europa, na guerra entre Rússia e Ucrânia, que o presidente tem bunker preparado para ele se esconder caso aconteça alguma coisa, tem segurança para todo lado. Naquele tempo não, o rei ia na frente de batalha, e o rei tinha que ser esse exemplo, e o rei estava ali. E quando tudo isso aconteceu, que falaram para o rei a respeito daquele menino, ó rei, chegou um garoto aí cheio da vontade, cheio da velocidade, hein? E ele falou que vai catar aquele guri, vai quebrar ele no pau, vai matar aquele bicho. Aí o rei falou, opa, preciso conhecer quem é esse rapazinho, chama ele aqui. E Davi foi lá ter com o rei. Então a gente vê aqui, por exemplo, como eu tinha falado antes, que sempre um gigante vai se levantar, e se não tiver quem vá para cima dele, ele vai permanecer ali. Queridos, os gigantes que se levantarem na minha e na sua vida, nós precisamos enfrentar, porque se nós não enfrentarmos, esse gigante vai permanecer. Esse gigante vai ficar ali afrontando a mim e a você, se nós não nos levantarmos para combatê-lo. Então é muito importante que a gente entenda isso. Se ele não for derrotado, ele vai estar ali atormentando a mim e a você. E não importa qual gigante seja esse. Não precisa ser, por exemplo, hoje, um gigante igual Golias, porque Golias era um homem, era um guerreiro, que estava ali afrontando o povo de Israel diante de uma batalha. Mas o gigante que aparece na minha e na sua vida hoje, quais seriam eles? Qual gigante tem afrontado a sua vida? Qual gigante tem afrontado a minha? Muitas vezes, o gigante que nos afronta pode ser as finanças, o gigante que nos afronta pode ser o pecado, que vai estar sempre batendo a nossa porta. Tem pessoas que elas sabem viver bem, quando o pecado bate na porta, ela sabe como se desvencilhar. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que quando o pecado vem à porta, a pessoa se enfraquece, se deixa seduzir. Então tudo isso são gigantes que vêm na nossa vida. Por exemplo, o homem que vive no mundo lá fora, trabalhando vida secular, está sujeito ali, por exemplo, a tentações, está sujeito a mulheres, está sujeito a suborno, a propina. Tudo isso são gigantes da nossa vida, que se nós não soubermos combater, nós vamos acabar cedendo a ele. Então é muito importante que a gente entenda isso. E eu queria também dizer sobre uma outra situação que eu aprendo com Davi. Davi, quando ele escutou aquilo que os homens falaram que haveria de acontecer para aquele que derrotasse o gigante, Davi falou, opa, peraí, está aí um momento que eu não posso perder. Às vezes nós perdemos muitas oportunidades, porque nós não valorizamos aquilo que está sendo colocado diante de nós. Quando foi colocado diante de Davi, que aquele homem que matasse o gigante haveria de receber riquezas, haveria de receber a mão da filha do rei, a princesa, e haveria de receber também a casa do seu pai, a isenção de todos os impostos, aquilo ali falou Davi no seu coração, está aí uma grande oportunidade de eu mudar a minha vida e a vida da minha família, e foi o que Davi fez. E Davi foi à luta naquele momento, justamente para que ele pudesse alcançar aquilo. Segundo tópico também, sempre que levantamos para combater tais gigantes, seremos confrontados por covardes, principalmente, pois eles fogem da luta
e pensam que todos são iguais assim como eles. Foi assim com Eliabe, irmão de Davi. Aqui nós lemos aqui, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquelas almas, acendeu-se a sua ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e com que deixaste as poucas ovelhas no deserto? Bem conheço sua presunção, a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Ou seja, aquele homem estava ali, Eliabe, pelo que a Bíblia fala, ele era um homem grandão, ele era um homem saradão. Quando Samuel foi lá para ungir um dos filhos de Jessé, ele olhou para Eliabe, ele olhou para Samá, ele olhou para Abinadab e viu homens que, na opinião dele, poderiam ser rei. Não viu Davi. Davi foi por último, e foi justamente a Davi que o rei, que Samuel ungiu. Só que a gente vê esse homem saradão, provavelmente um homem vistoso, bonito, mas mostrou covardia, porque ele não quis enfrentar o gigante Golias. Ou seja, o gigante se levantou e ele não foi homem suficiente para enfrentar. Porém, quando alguém se colocou na posição para enfrentar, ele achou que a pessoa não era capaz. Que homem é esse? E isso vai acontecer muitas vezes na minha e na sua vida. Talvez amanhã você se levante porque você tem vontade, por exemplo, de alcançar um objetivo, vamos lá, uma faculdade. Certa feita aqui, uma menina da nossa igreja falou que queria fazer faculdade, falou que quer fazer, não que quer fazer faculdade de medicina. É uma faculdade caríssima, é uma faculdade que depende de uma dedicação muito grande, principalmente porque medicina não entendo como uma profissão, eu entendo como um sacerdócio. E um dia no culto que eu estava ministrando, ela estava dentro da igreja, eu falei para ela: não deixa ninguém deixar fazer morrer o seu sonho, vá à luta, alcance aquilo que você tem buscado, porque talvez muita gente gostaria de fazer, mas não tem coragem de aceitar o desafio. Então não deixe que as pessoas venham matar o teu sonho, vá à luta, porque Deus é contigo. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, na hora, ele apenas chegou para o seu irmão e falou: mas eu fiz apenas uma pergunta, por que isso? E o homem ficou irado com ele. Por quê? Covarde. Ele não foi corajoso o suficiente para enfrentar o gigante, mas quando o seu irmão se prontificou para enfrentar, ele foi o primeiro a achar que não devia. Então peraí, tem alguma coisa aí que precisa ser mudada na vida desse homem. Davi não, Davi, um menino ainda, não mediu consequências, ele foi à luta, ele falou: não, peraí. E quando eu estava lá, porque Deus já o havia treinado para aquilo também, quando ele estava tomando conta das ovelhas do seu pai, veio um leão, veio um urso, ele foi lá, ele lutou contra, ele matou o leão, ele pegou a ovelha de volta, ele matou o urso e trouxe a ovelha de volta. Então ele já estava sendo experimentado, Deus já estava preparando Davi para certas batalhas, e os seus irmãos, o seu irmão principalmente Eliabe, estava ali invejoso, ficou irado, onde deveria, o máximo que ele poderia fazer é falar: vem cá, meu irmão, você é muito jovem, cuidado, eu acho que você não devia fazer isso, você vai fazer uma coisa diante de um cara que é experimentado, peraí, então eu vou com você, não vou deixar vocês sozinhos. Essa seria a atitude de Eliabe, mesmo que Davi fosse depois sozinho, mas ele tinha que ser parceiro, primeiro, porque ele estava defendendo o país dele, Israel, e ao mesmo tempo alguém da sua casa, um irmão. Que conversa é essa? Então deveria ter sido diferente, mas ele demonstrou o que? Covardia. Para os covardes é muito mais fácil ele rejeitar uma batalha porque ele diz: eu não vou conseguir, do que ele simplesmente falar: não, independente do que vai acontecer, eu acredito que eu tenho condições de ganhar, eu vou à luta. O que vai acontecer, Deus proverá, assim como aconteceu com Davi. Rei Saul inicialmente duvidou que aquele menino fosse capaz, mas se rendeu à sua fé, pois ele mesmo testemunhou de outras lutas enfrentadas. Rei Saul mandou chamar aquele menino depois disso, quando soube: manda chamar esse rapaz aqui, que garoto corajoso, que cara cheio de apetite, eu preciso conhecê-lo. E aquele menino foi lá. Rei Saul tentou até convencê-lo, porque disse assim: poxa, você é apenas um jovem, e aquele homem, ele é um combatente, ele é um guerreiro desde a sua mocidade, ele é um gigante. Mas Davi não aceitou. Davi falou: não, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo. E aí foi o que aconteceu. Davi enfrentou Golias com as armas que Deus deu para ele, e assim devemos ser nós também. Aqui nós vamos ver
no 38 e 39 aqui, que diz o seguinte, no mesmo capítulo, diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Uma outra situação que eu aprendo com Davi: não adianta eu querer resolver os problemas que Deus colocou para mim resolver com armas que outras pessoas usam. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e na mão de cada um de nós Ele entrega um ministério, Ele dá uma arma, e você precisa usar aquela arma de acordo com a tua capacidade. Deus capacitou Davi para algo, então não adianta ele querer usar, por exemplo, a armadura que era do rei Saul. Não adianta ele querer usar a estratégia de guerra que Israel já tinha usado até aquele dia. Por quê? Porque até aquele dia ninguém tinha conseguido nada. O gigante estava afrontando e ninguém enfrentava ele. Então, as armas que estavam sendo usadas até aquele dia já não serviam mais. Assim é comigo e contigo nos dias atuais. Não adianta você, meu querido, minha querida, querer resolver uma situação usando o que outra pessoa já usou. Se Deus colocou no teu coração que algo você tem para realizar em determinada área, você tem que usar as armas que Deus te deu. Não importa se essas armas é joelho no chão para orar, não importa se essas armas é subir no púlpito para pregar, não importa se essas armas é você tomar a decisão de ir na frente numa batalha e enfrentar qualquer um, porque se Deus colocou você como um guerreiro numa determinada área, você saiba que as armas que você precisa usar, Ele já te capacitou para elas. Então foi o que aconteceu com Davi. Davi colocou a armadura do rei Saul e ele não conseguia nem andar. Quando você usa a arma errada, quando você usa a arma que é de outra pessoa, você primeiramente, você não tem experiência em usar aquela arma. Davi não tinha experiência com espada, com armadura, com elmo, sabe, com aquela roupa pesada. E outra coisa, Davi era pequeno, Saul era grandão, Saul era aqueles caras enormes. Como é que você vai colocar uma armadura de um cara que tem 1,90 m de altura, num jovem de 1,60 m e magrinho? Não tem condições, aquele menino não conseguia nem levantar a espada direita. Aí foi quando Davi falou: não, peraí, para mim não serve, eu vou usar a arma que eu sei usar, é a arma que Deus me capacitou para fazer a obra que Ele tem para realizar. Assim é comigo, assim é com você. Muitas vezes nós vemos nas igrejas, nas nossas igrejas, pessoas que às vezes porque viu que um irmão está fazendo uma coisa e está dando certo, e aquela pessoa quer fazer a mesma coisa. Tem que ver se também é ministério dele, porque às vezes Deus capacitou um com uma coisa e capacita outro com outra. Não quer necessariamente que os dois sejam capacitados para a mesma coisa. Pode acontecer, porque, por exemplo, nós temos grupos nas igrejas, por exemplo, grupo de louvor. Grupo de louvor são músicos, são pessoas que cantam, são pessoas que tocam, são pessoas que são capacitadas para aquilo. Eu tenho pessoas aqui da nossa igreja que são excelentes cantores, mas não sabem tocar, sabe, instrumento nenhum. Então não adianta querer fazer com que aquela pessoa pegue um instrumento e toque, mas cantando ela vai resolver. A mesma coisa tem pessoas que às vezes tocam muito um instrumento, mas não tem voz para cantar. Por quê? Deus não preparou ela para aquilo. Assim foi com o rei Davi. Davi, ele naquele momento ele percebeu que a arma que lhe havia dado a ele, que Saul colocou nele, não servia. Então ele falou: vou usar a arma que eu sei usar. E Davi foi usar a funda, recolheu lá 5 pedras de seixo, colocou no seu alforje, pegou a sua funda e foi em direção do gigante Golias. Para encerrar, Davi não venceu aquela batalha com uma arma física, mas com uma arma espiritual, ou seja, a sua inabalável fé no Senhor. Tem um ditado que diz que a fé remove montanhas. Nesse caso aqui, ela derruba gigantes. Então, a mesma fé que remove montanhas é esta fé que mata gigantes. Se você tem algum gigante na sua vida, creia que o Senhor tem a arma certinha e tem um momento certo para que você vença esta batalha.
E como conclusão, não importa o tamanho nem o poder que tenha o gigante que nos afronta. Até se a nossa fé for menor que uma semente de mostarda, ele irá tombar, pois o Senhor é quem nos dá vitória. Então, a nossa vitória não vem da minha habilidade de manejar uma arma. A nossa vitória, a minha vitória vem da minha fé no Senhor, que me capacita para executar alguma coisa que de alguma forma o gigante que está me afrontando, ele vai cair. De alguma forma o gigante que te afronta, ele vai cair. Então, queridos, vamos seguir em frente como o rei Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele não era imune a pecados, ele não era imune a erros, mas ele era um homem que exercia uma fé maravilhosa diante do Senhor. Era um verdadeiro adorador. Era um homem que mesmo nos seus maiores erros, ele sabia voltar atrás e pedir perdão ao Senhor e reconhecer que ele estava errado. Muitas vezes no nosso tempo hoje, tem muitas pessoas que erram, mas não admitem. Eu já vi muitas pessoas, aí não vou nem citar pessoas que são cristãs, mas pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que você fala, olha, você precisa mudar nisso, e a pessoa não aceitar que ela precisa daquela mudança. Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Por quê? Porque tudo quanto Deus colocou para Davi fazer, Davi executou. E mesmo nos momentos que Davi errou, Davi soube voltar atrás, pedir perdão ao Senhor. Então é o que falta muitas vezes para nós. Falta muitas vezes para nós arrependimento nos momentos que nós erramos, porque ninguém está livre do erro. Ninguém está livre de cometer um engano, de tropeçar pelo meio do caminho. Muitos gigantes se levantarão, e talvez gigantes que vão mudar a minha história. Talvez gigantes que vão vencer uma pequena batalha, que vai mudar alguma coisa na minha vida, porém lá na frente eu posso, peraí, errei, deixa eu consertar o que eu errei e voltar na batalha, e aí sim vencer o gigante. Queridos, a história é essa, não adianta, não vai mudar nunca, vai ser isso sempre. Se você confia no Senhor, se você crê que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele pode mudar a sua história, exerça a sua fé, mesmo que ela seja menor que um grão de mostarda. A Bíblia fala no livro de Mateus que se a fé for menor que um grão de mostarda, mesmo assim a pessoa será vencedora. Por quê? Porque o grão de mostarda ele é a menor das hortaliças, da semente de hortaliça, mas depois que ela cresce, ela se torna uma das maiores árvores, frondosa, que abriga inclusive muitas aves debaixo dela. Então o que o Senhor quer dizer com isso? Pessoas que talvez hoje você não tenha como significantes, essa pessoa pode exercer sua fé e lá na frente ela ser um instrumento de Deus muito maior do que qualquer pessoa possa imaginar. Pense nisso. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer por esta rica oportunidade, Pai. Obrigado por poder mais uma vez estar aqui transmitindo a sua mensagem. Que cada coração, Senhor, que está do outro lado desta tela possa receber esta mensagem de uma forma especial. Que seja um tempo novo na vida de cada um dos teus filhos, que a paz do Senhor reine sobre nós, que tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, nesse momento, que tudo seja na nossa vida para glorificar o teu nome. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, que a paz reine sobre nós e tudo em nossas vidas seja para a glória do teu nome. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, muito obrigado por você estar aqui comigo até agora. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.